Saudações! Hoje estaremos aqui a estudar como é que nós podemos achar o enésimo termo, ou seja, achar o termo geral de uma certa sucessão ou uma sequência numérica que aparece nestas características. Se você quer aprender isto, se você é novo, se você não me conhece, eu respondo pelo nome de Nogueira da Silva Antônio Gonçalo Araújo e este é o canal Aprender Fácil e é aqui onde a gente vai reduzir a matemática até os mínimos detalhes para podermos ali ter as bases sólidas e termos a capacidade de podermos rebentar qualquer exercício que aparecer nas suas vistas. Se ainda não está inscrito no canal, inscreve-se no canal para não perder nenhuma aula que estarei postando aqui no Aprender Fácil. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Aprender fácil. Sendo assim, vamos resolver o nosso exercício do dia. Então, diz aí, encontre o termo geral. Em outras palavras, podemos dizer também que encontremos o enésimo termo. Já que nós temos esta sequência numérica em que nós temos ali 1 sobre 2 e de seguida nós temos 2 sobre 3, 3 sobre 4, 4 sobre 5, 5 sobre 6 e por lá adiante. Para os que já estudaram, na verdade, na 12ª, aprenderam a respeito de progressão aritmética, assim como geométrica. Se calhar se depararam com esse tipo de exercício, o exercício que aparece nesta forma. Para nós descobrirmos se essa progressão é aritmética, levamos o termo subsequente e subtraímos pelo termo antecedente. Neste caso, levamos o segundo termo, subtraímos pelo primeiro termo, daí que nós encontramos um certo valor. E se nós formos a levar o terceiro termo e subtrairmos pelo segundo termo e termos o mesmo valor, então daí percebemos na verdade que estamos a falar de progressão aritmética. Só que vai que eu vou levar o segundo termo, subtrair pelo primeiro e não poder me dar ali um certo valor constante ao levarmos também o terceiro termo subtraído pelo segundo termo, logo eu percebo que não é na verdade uma progressão aritmética. Então se for assim, eu vou ter que também fazer o quê? Vou ter que testar também por outra forma, levando o segundo termo dividindo pelo primeiro termo para ver se também levando o terceiro termo dividido pelo segundo termo se vai dar o mesmo valor, então para eu saber se é uma progressão geométrica. E talvez se você está aqui, existe alguma razão que você se encontrou, se deparou com um certo exercício que você levou este, né, o segundo termo, subtraiu pelo primeiro e acabou percebendo que não é uma progressão aritmética, levou o outro e dividiu pelo outro, também percebeu também que não é uma progressão geométrica. Então você percebeu que a sequência que está consigo na verdade não é nem progressão aritmética e assim também não é progressão geométrica. Então o que será isso? E como é que nós podemos resolver? É o que nós vamos falar nesta aula. Então a primeira coisa que você precisa fazer é controlar o comportamento da sequência numérica do que está a acontecer. Se você tentou fazer a subtração com o fim de querer descobrir se é progressão aritmética e não foi possível, geométrica também não foi possível, então não é nenhum desses dois. É só observar o comportamento da sequência numérica. Primeiro, vamos observar lá no numerador. O que está a acontecer? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5... E provavelmente o que viria a seguir seria 6 e por diante 7 para lá, até lá no infinito. E o que acontece? O que nós precisaríamos saber aqui? É que nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E se nós formos também a perceber, né, que a diferença entre os numeradores lá em cima é de 1. Nós temos 1 que teve que ser adicionado por mais uma unidade para dar 2. Esse 2 também teve que ser também adicionado por uma unidade para dar 3. E este 3 também foi adicionado por uma unidade para dar 4, 4 uma unidade para dar 5, 5 uma unidade para dar 6, que está lá, né, oculto. E por lá adiante logo eu percebo que o quê? Que para eu ter esta sequência numérica daqui em cima, eu tenho que ter, na verdade, uma diferença de 1. Então este 1, nós precisamos representar a diferença e multiplicar por n. É assim como faremos para o quê? Para quando nós podermos ali substituir a ordem do termo, do primeiro termo, por exemplo, se nós levarmos 1, substituindo no lugar de n, vamos perceber que teremos 1 uma vez 1 vai dar o próprio 1, que é o numerador do primeiro termo, que é 1, vai dar 1. Se eu substituir por 2, isto também nos dará o mesmo número 2. Se eu substituir por 3, também terei 3, que significa que qualquer número que eu vou substituir no lugar de n nos dará o mesmo número. E daqui embaixo temos 2, 3, 4, 5, 6 e por lá adiante também podemos perceber que a seguir também teríamos 7. Então, daqui também poderíamos perceber que há uma diferença. 2 para 3 a diferença de 1, de 3 para 4 também a diferença de 1, de 4 para 5 a diferença de 1. Assim mesmo por diante para lá. Então, também a diferença
deve se multiplicar ao n, uma vez o n. Agora, se eu for a substituir ali no n por 1, vai dar 1, porque vai ser uma vez 1 do n e 1, aquele que já está ali. Isto provavelmente nos daria 1. Então, lá no denominador temos 2 e não 1. Para que não haja este lapso, precisamos também procurar mecanismos de podermos manipular aquilo de certa forma que nós tenhamos um número que se encontra lá no primeiro termo. Neste caso, se nós formos a substituir por 1, uma vez 1 vai dar 1. Agora, para que dê 2, tem que ser o quê? Tem que ser adicionado por 1. Então, vou ter que adicionar ali por 1. Para que quando eu vou ali substituir por 1, que seja 1 deste lado e adicionado por outro 1 vai dar 2. Para que também, se eu for a substituir por 2 também, que o resultado da multiplicação de 1 e o 2 vai dar 2, mais 1 vai dar 3, que é aquele nas vistas. Assim mesmo sucessivamente até lá em frente. Então, desta forma, será muito fácil nós termos ali ou descobrirmos qual é o termo geral da nossa sequência numérica. Deste modo, ficamos com a n igual a uma vez o n vai nos dar n lá em cima, que na outra parte do denominador temos uma vez o n vai dar o próprio n mais 1 é isso que estará no denominador. Então, este aqui é o nosso termo geral da nossa sequência numérica que nós temos aí na nossa tela, nas nossas vistas, e que quando nós sempre substituirmos por 1, teremos 1 lá em cima e embaixo teremos 2, substituirmos por 2, teremos 2 lá em cima e embaixo, ficamos com 3, por 3, teremos 3 lá em cima e embaixo 4, assim sucessivamente. Testando, vamos ficar aqui com A1 igual, ok, vamos levar este 1 substituindo no lugar de n, lá em cima ficamos com 1 no numerador e embaixo ficamos com 2. Este é o primeiro termo, que é exatamente aquele termo que está lá na primeira posição da nossa sequência numérica. E a seguir também vamos substituir, né, por 2 também na ordem n, neste caso ordem 2. Vamos ter também que substituir também no seu devido lugar, no lugar de n ficamos com 2 e por lá embaixo n mais 1 ficamos com 3. Este também será, de certa forma, o termo segundo que está a corresponder taxativamente com aquele termo que se encontra ali na nossa sequência numérica. E também, se nós formos a substituir também por 3, também teremos também mais termos também que estarão a corresponder taxativamente com os termos que nós temos ali na nossa sequência numérica. Então, esta é a aula que nós tínhamos para aprender hoje, como achar o enésimo termo neste caso. Então, o termo geral desta sequência é a n igual a n sobre n mais 1. Se você chegou até aqui assistindo este vídeo, deixe o seu comentário, se inscreve no canal se você é novo e até a próxima aula.